Então, boa noite para todo mundo. Eu tenho que me desculpar por semana passada, eu fiz uma confusão, ia começar o Hag de novo, os últimos dias de peça, e eu esqueci. Enfim, no meio eu lembrei, enfim, aí não deu para fazer semana passada. Então, essa semana a gente vai falar sobre Tazria, Messorá, né? No caso a gente tem a Mãe Rubaroto, né? Que são as duas. A gente tem duas Parashiotos juntas, né? São duas menores, assim, não são pequenas, mas são menores. E o grande assunto é sempre um muito específico quando a gente fala dessas duas parashiotas, né? Metsorá é aquele que tem tsarat, né? Seria aquela pessoa que seria traduzido em português como lepra, mas não é necessariamente uma lepra, né? É uma doença que tem a ver com uma questão espiritual, né? E o Humash deixa claro pra gente que tem a ver com algumas coisas específicas e que não é qualquer chaga do tipo que é considerado sarato. Para ser considerado sarato, efetivamente, a gente tem que. Precisa de um Cohen para definir que aquilo é uma sarato. Aquilo ali só se torna a doença de fato quando o Cohen faz o diagnóstico, vamos dizer assim. Tá? Então a tsarata é essa mistura, é uma expressão física de uma doença espiritual. Tá? E esse é o grande assunto, efetivamente, a gente sabe que ele é muito ligado com o Lachonará, com a fofoca, com falar mal do outro, com ficar falando do outro sem precisar. Então está muito ligado ao Lachonará. Né? Então a gente vai explorar um pouco essa ideia hoje do Datsarato, né? E ver esse aspecto da fala mesmo. Tá? E observar um pouco esse aspecto da fala. Que normalmente é um assunto que a gente discute aqui, mas a gente vai trazer um ângulo um pouquinho, dois ângulos um pouquinho diferentes hoje. Tá? Então, dito isso, vamos começar a ler, né? Hoje a gente tem bastante coisa para ler. A gente começa com a Gemara em Arachim, no 15b, na página 15b, no número 1, que diz o seguinte. Rabi Yohanan disse em nome do Rabi Yosef Ben Zirma, aquele que fala maliciosamente é considerado um herege. Essa frase é muito forte, né? Pois é como se negasse a crença fundamental em Deus. Como está escrito, aqueles que dizem prevaleceremos sobre todos com nossa língua, com lábios como os nossos, quem poderá ser nosso Senhor? Ou seja, né? É uma arrogância envolvida com o processo da fala. Né? Em seguida diz o seguinte, no segundo parágrafo. E o Rabi Yosef Ben Zimra dizia, aquele que fala maliciosamente será afetado por marcas de lepra, no caso é o tsarata aí, né? Como está escrito, aquele que secretamente calunia seu próximo eu destruirei. Aí vem essa palavra atzmit. Né? Isso também é terrilim, né? Também é um salmo. E também está escrito, e a terra não será vendida em perpetuidade. Litzmitut. Né? Também está até você vai crar. E traduzimos esse termo, litzmitut, como lechalutin, perpetuamente. Ou seja, vai ser uma coisa que é perpétua. Tá? Aí a Gemara, nesse pedacinho, termina dizendo que o Reish Lakish dizia, qual é o significado do que está escrito? Essa será a lei do Metsorá, que seria o leproso. De novo, não é a lepra hanseníase de hoje, tá? É uma outra doença que está associada, que é uma doença muito que se caracteriza pelas lesões de pele. Tá? Isso significa que essa é a lei para o difamador, que é Motzi Shemra. Tá? É a pessoa que difama o outro. Joia? E aí a gente tem uma pergunta que é feita por David Ameller, tá? Que está associada, está dentro de um salmo que também está associado com essa história, que é esse número 2 aí, Terrilim 34. Salmo 34 diz o seguinte: quem é o homem que ama a vida, né? Mi Haish Refetz Haim, né? Quem é o homem que ama a vida? Esse nome é famoso, a gente tem uma pessoa que recebeu o título da pessoa que ama a vida, né? Depois que é o próprio Refetz Haim. Né? Deseja longos dias para aproveitá-lo, que deseja longos dias para aproveitá-lo em felicidade. Então o David Ameller faz essa pergunta e ele mesmo vai responder em seguida: aquele que guarda do mal sua língua e cujos lábios não pronunciam falsidades. Tá? Então quando ele pergunta quem que quer viver a vida, né, quem ama a vida, ele está falando, ele vai falar Haim, né? Mi Haish Chafetz Haim, tá? Oev Yamim, então ama os dias, né? Deseja dias longos, né? Aí quando a gente pega essa análise aqui, quando ele fala primeiro dessa ideia de Haim, a gente está se referindo ao Lamabá, a gente está se referindo ao mundo no qual a gente se encontra agora. E quando ele fala Yamim, naqueles dias, nos dias mais para frente, ele está se referindo ao. Ah, desculpa. O Haim é o Lamabá, a vida é o mundo vindouro. E a Yamim é os dias desse mundo.
Ah, me confundi aqui. Em outras palavras, a pergunta dele é bem geral, né? Ele não está perguntando quem quer uma vida, quem ama a vida e deseja longos dias. Ele quer saber quem quer uma vida boa aqui e uma vida boa no futuro, no mundo vindouro, né? No Olam Rabá, tá? E aí ele vai responder justamente no passo seguinte: aquela pessoa que guarda sua língua do mal, tá? Então, de novo, qual que é a ideia de hoje? Analisar um pouco a força da fala, tá? E do falar e tentar observar ela por esses dois ângulos diferentes, tá? Então, Hofetz Haim ele escreve numa série de livros sobre a fala especificamente, e tem uma frase deles que é muito interessante. Eu botei aí no Zahor Le Miriam a frase que ele fala assim: pela bondade do no número 3, pela bondade do Todo-Poderoso, eu cheguei a Gevurot, né? A Gevurah no caso, né? Ele tá um plural, mas tá errado. Gevurah. Qual que é a força a qual ele chegou? E em nenhum momento da minha vida eu deixei de pensar na habilidade da fala. Então ele está sempre pensando na fala, tá? Então o tempo inteiro ele está pensando no que ele está falando, se o que ele está falando é certo ou errado. Se todo mundo fizesse isso, acho que o mundo seria um pouco melhor, né? Mas essa que é a grande questão. Ele, a força que ele tem de separar as coisas é não não deixar a fala dele andar sozinha, vamos dizer assim. Ele não fala, a gente sempre fala, falei sem pensar. Isso não acontece para ele, pelo que ele está dizendo aqui. A gente vai voltar lá na Guimarães Arachim, na mesma página, um pouco depois, vai dizer o seguinte, número 4. Rabi Yohanan dizia em nome do Rabi Yosef Ben Zimra. Qual é o significado do escrito? E o que ganharás, o que te será acrescido por teres uma língua enganadora? Né? A pergunta. O santo bendito seja, disse para a língua. Deus falando com a língua especificamente. Todos os membros de uma pessoa são verticais. Apenas você está deitado na horizontal. Todos os outros membros de uma pessoa são externos, mas você é interna. Além do mais, eu te envolvi em duas paredes, uma de osso, os dentes, e uma de carne, os lábios. O que mais devo lhe dar e o que mais deve ser feito para ti, língua, para preservar-te de falar de maneira enganosa? Cara, isso aqui é brabo, né? Isso aqui é complicadinho. Então, o que é que Deus precisa fazer para a gente controlar a nossa língua? Já botou ela sempre descansando. Botou duas paredes em volta. Como é que a gente faz? E ainda tem aquela história: a gente tem duas orelhas para ouvir e uma língua só para falar. Né? O que é que a Gemara está sugerindo aqui? Não, é justamente o que o Hofetzheim falou antes também. Não deixa a sua língua sair à toa. Não deixa ela sair falando à toa. Pensa. O que é que a gente tem? A gente tem uma espécie de uma fortaleza ou uma prisão de segurança máxima que segura a língua. Tem a parte interna, que são os dentes de osso, e a parte externa, que é a boca, os lábios. A partir disso, o Maharal de Praga ele faz uma análise que é interessante. Ele vai dizer que a gente pode aprender com isso o quê? Que o estado natural da língua é o desuso. É não usar a língua, tá? E aí a gente tem num passuco em Kohelet que fala o seguinte, no 5, 10, 8. Quem escava um fosso nele cairá. E quem uma cerca quebra, por uma serpente será picado. Aí você fica assim, o que isso aqui tem a ver, né? O Kliakar, ele faz questão de pegar esse passo que ele diz o seguinte, é que a gente meio que tem um significado um pouco mais profundo aqui. Se a gente pensar em quem foi jogado num poço, a gente pode pensar em Yosef, né? Mas o poço que Yosef foi jogado foi cavado e não tinha água, né? E a Guimarães Shabbat que fala isso. Mas tinha lá dentro cobras e escorpiões, ou seja, eles jogaram lá o Yosef. Eles não queriam matar o Yosef diretamente, mas jogaram ele pra morrer lá, né? Mas por que ia ter cobra e escorpião? Principalmente cobra, que é citado logo em seguinte, né? Uma cerca quebrar. Quem quebra uma cerca por uma serpente será picado, né? Durante os anos do deserto, por exemplo, quando o povo de Israel fazia Lashon Hará com uma certa frequência, se a gente for pensar no Maná, reclamou do Maná, fez Lashon Hará do Maná, reclamou da terra de Israel, né? Eles eram atacados por cobras, tanto que tem toda aquela história da serpente de bronze e tudo mais, né? Por que eles eram atacados por cobras? Por que a gente está citando cobra aqui? E também no caso de Yosef, né? Como com isso a gente pode aprender também o quê?
que quando a gente faz Lashon Hara, a gente vai ser atacado por cobra. Essa é a intenção que a gente tá. Isso que a gente tá aprendendo, né? Faz fofoca, vem a cobra. Por quê? A cobra, efetivamente, a serpente, foi a primeira Baal Lashon Hara, né? Foi a primeira pessoa que foi lá e fez, pessoa entre aspas, né? Não é a pessoa, mas foi o primeiro ser que foi lá e fez Lashon Hara. E pior, fez Lashon Hara sobre Deus, né? Falando pra Rava o quê? O que que ela falou? Não, se você comer isso aqui, vocês vão ser como deuses, né? Então tava diminuindo Deus, efetivamente. Né? Então, é isso que o Kliakar fala. A primeira coisa que fez Lashon Hara foi a serpente. E fez sobre Hashem. Né? E qual que é a questão de Yosef? Por que, que Yosef foi jogado no fosso? Que ele tá falando que quem escava um fosso nele cairá. Então Yosef cavou o próprio fosso? Foi. Porque ele falou, ele fez Lashon Hara dos irmãos dele. Ele foi. E por isso ele foi jogado num poço com cobras num poço, e esse poço tinha cobra. Né? Então quem quebra a cerca, as cobras vêm te atacar. O que, que é a cerca? São os dentes e os lábios, né? Você quebrou a cerca, então vem a cobra. O Rav Tzadok de Lublin, ele fala no livro dele chamado Likutei Marim, que o Metzorá, ou seja, a pessoa que tem Tsarat, ela, ela sofre diversas punições. Tá? A primeira punição seria, você sai da Machane Shekhinah, que seria o acampamento da presença divina, que é o Mishkan, o tabernáculo, ele não pode ficar perto do tabernáculo. Tá? Então ele tem que se retirar de perto do tabernáculo. Só que aí ele recebe uma outra restrição em seguida, que é sair da Mahané Leviá, que seria o acampamento dos Leviim, que é o que está em volta, o acampamento que é em volta do tabernáculo também. E mais ainda, ele recebe uma terceira punição, que é sair da Mahané Israel, que é sair do acampamento do povo como um todo, ou seja, ele se isola. Né? E aí ele tem que sentar sozinho e não pode falar com ninguém e meio que ninguém pode se aproximar dele também. Ele tem que deixar os 3 acampamentos, por quê? Fala assim, vai, por que, que é essa. Por que, que é essa a regra? Por que ele tem que sair dos 3 acampamentos? Né? Porque ele tirou inicialmente a língua da santidade da posição dela, que foi onde Deus botou, que é a língua na horizontal, botou ela para ir para vertical, né? Que é a primeira marrané, primeiro acampamento. O primeiro acampamento seria o acampamento da Shekhinah, que é o próprio tabernáculo. Aí depois saiu, a pessoa também tirou ela dos dentes, que é o segundo acampamento, que é o Mahané Leviá, o acampamento dos Leviim, dos levitas, e também dos lábios, que é a terceira. Então é aquela história de Midak Neged Midah, que é uma medida, medida por medida. Aquilo que você fez, você vai receber de volta. Então você não segurou sua língua, você vai sair de cada um desses pontos também. E vai se isolar a partir disso. Se a gente pensar assim, volta para os dentes. Quantos dentes que o ser humano adulto tem normalmente? Se a gente pensar em tudo, 32. São 16 em cima e 16 embaixo. Tá? E é engraçado, porque a gente tem um elogio muito específico aos nossos dentes em Shihashirim, que Deus faz. Olha só, número 6. Tanto no capítulo 4, Passuco 2, quanto no capítulo 6, Passuco 6, tem essa frase aqui. Ó. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas ordenadas, que sobem do lavadouro. Todas elas são perfeitas e nenhuma há entre elas cujos filhos morrerão. Tá? Só que o 6,6 é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma frase. É o mesmo passuco. Exatamente o mesmo passuco. Por quê? De novo, teus dentes são como um rebanho de ovelhas ordenadas que sobem do lavadouro. Todas elas são perfeitas e nenhuma há entre elas cujos filhos morrerão. Aí o Shelach HaKadosh, ele fala em nome do Roker, que é o Rabi Lazar Ben Yehudá. E aí, o que é que eles comentam aqui? Eles perguntam qual que é o propósito da boca. Para que serve a boca? Boca seria o conjunto língua, dentes, lábio, tá? E garganta também. Para que eles servem? São duas principais. A primeira é Torá e a segunda é Tefilá, reza. O que a Tefilá faz? Supre os sacrifícios que eram feitos no templo. Eram 2 por dia e a gente tinha. Não, são as mesmas palavras no hebraico, tá, Walter?
Dá uma lida aí depois, exatamente a mesma frase. Você pode olhar depois também, tá? É, a tefilá supre os sacrifícios que eram feitos 2 por dia e a gente tinha 2 carneiros extras no Shabat. Então, se a gente pensar na conta, a gente tem 16 sacrifícios. Então, a gente tem 16 dentes na porção de baixo da boca que correspondem às 16 corbanotas, os 16 sacrifícios que eram levados durante a semana. E a gente também tem 16 aliotos durante a semana, que faz parte da Torá. E tem 16 partes superiores da boca, dos dentes superiores da boca. Então essa é a função da boca, Torá e Tefilá. Os 16 dentes de cima especificamente para Torá, com esses 16 aliotos, e os 16 dentes de baixo para Tefilá, que são os 16 korbanot. Tá? E a gente tem um conceito lá, vamos dizer assim, apesar de não gostar muito de falar de Kabbalah, lá na Kabbalah que fala sobre os 32 caminhos da sabedoria, que é o Chokhmah, né? E aí isso tá justamente no primeiro passuco do Sefer Hayetzirah, que é atribuído a Avraham Avinu, tá? Dá uma lida aí, no 7. Com 32 caminhos místicos, gravou de sabedoria cá, né? O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Deus vivo, Rei do Universo, El Shaddai, claramente, clemente, misericordioso, elevado, exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado, ele é sublime e sagrado e criou o seu universo. Então a gente está falando de 16, 16, 32, 32 e aqui tem 32 de novo. Como é que a gente sabe que são 32 caminhos de sabedoria? Isso é Torá. O Sefer Sharei Orá, ele explica isso. Se você contar, pegar lá o primeiro passo da Torá, lá em Bereshit, no primeiro capítulo, no primeiro verso, tá lá, Bereshit bara Elohim. Então, Deus criou o mundo. Até vai Yare Elohim, que é lá no 31 do mesmo capítulo, o nome Elohim aparece 32 vezes. Tá? E aí você pode dizer, toda vez que ele fala, isso seria uma descrição de alguma forma desse caminho da sabedoria. Então são 32 caminhos. Tá? E Hashem é chamado de Kivayahol na Gemara, que basicamente quer dizer alguma coisa como se dissesse. Tá? É meio difícil explicar essa tradução, mas é isso. Mas de onde que vem isso? Como se dissesse o quê? Né? Ele é chamado desse jeito porque antes de criar o mundo, a gente pensa que Hashem era todo o espaço. Não existia espaço do jeito que a gente percebe as coisas, mas Hashem ocupava absolutamente tudo. E para criar uma coisa fora, entre aspas, dele, que é. Porque assim, não existe. Dentro do infinito não existe nada finito. Mas para criar uma coisa finita, ele tem que se reduzir, que é aquele conceito de Tzimtzum, né? E desse jeito, ele criou as 22 letras do Aleph Beit, do alfabeto hebraico. Tá? E que Viahal vem de Raf Beit, que é 22, né? Raf Beit é literalmente 22 em hebraico. Não quer dizer 22 por extenso, mas a letra Raf é 20 e Beit é 2, né? E Yahol é a possibilidade, ou possibilidade é o poder de fazer alguma coisa. É o poder de ter a chance de fazer alguma coisa, tá? E a partir das 22 letras do alfabeto, Hashem permite o quê? A existência do mundo. Tá? Por isso que a gente fala que a Torá é essa, como é que chama? Planta baixa da criação. Hashem cria o mundo com 22 letras e com 10 declarações específicas, né? O Pirkei Avot fala sobre isso. E a gente tem esses 32 caminhos de sabedoria que estão associados a essas 22 letras e essas 10 declarações. Então, 10 mais 22, 32. E isso é o que está explicando aqui por alto o Sefer Yetzirah. Tem outras explicações, obviamente, mas a gente está falando do mais simples. Né? Se a gente pensar no Pardes Erimonim, do Robert Moshe Cordovero, ele conclui essa ideia da seguinte forma. Se Hashem criou o mundo com 32 caminhos de sabedoria e somos criados à imagem e semelhança, como está descrito na Torá, que a gente fala de Betzelmo, né? Betzelem Elohim, no nosso cérebro a gente tem 32 caminhos de sabedoria também. Que vão para onde? Vão para esses 32 dentes. E aí a conclusão que ele chega é: a gente sabe disso a partir. Como é que a gente sabe disso? Pelo Sefer Yetzirah e pela própria anatomia. Tá? Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala.
Porque de alguma forma as nossas almas passam pelas nossas bocas também. A gente tem 32 caminhos de sabedoria que passam por esses 32 dentes e eles só têm uma função específica. A função do dente é mastigar no ser humano. Ó, se você pensar assim, a função do dente e da língua é comer, porque você tem que comer para sobreviver, seu corpo sobreviver, mas a função que ele está ligado com o seu cérebro é transmitir Chokhmah, transmitir sabedoria. Então a gente não pode ficar falando qualquer abobrinha. E essa é a conclusão do Shelar Kadosh. Tá? A função do dente é essa, transmitir Chokhmah. Tá? Porque sem os dentes a gente não consegue nem falar direito, né? Tem a dificuldade de falar. Se a gente for no Pirkei Avot, no número 8 aí, Pirkei Avot no capítulo 1 diz o seguinte: Shimon Ben Gamliel dizia: cresci, tá faltando, né? Tem um erro de português aí. Cresci e passei os meus anos entre os sábios e não encontrei nada melhor do que o silêncio. Estudar a lei divina não basta, é necessário praticá-la. Quem fala muito pode trazer a transgressão, o pecado. Meu pai fala essa frase de outro jeito, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Né? Mas essa é a ideia aqui. Ele traduz isso, tudo isso que a gente falou pra gente nesse sentido. Então, estudar a lei divina não basta, você tem que praticar, você tem que ensinar também. Não só fazer. Né? Mas se você fala demais de coisa que não tem nada a ver com isso, você fatalmente vai cometer um erro. Tá? Então, esse é o resumo da primeira parte. A gente viu a primeira parte. Vamos mudar um pouco de ângulo da nossa análise agora e a gente junta tudo no final. Se eu perguntasse para vocês, qual que seria a melhor qualidade de um professor? De um rabino? Se eu olhasse para o rabino assim, o que eu espero de um rabino? Provavelmente é a habilidade de falar de forma clara. Né? E quem é o nosso maior professor? Vamos dizer assim. Tanto que a gente chama de Rabbeinu, né? Nosso mestre. É Moshe. Mas a grande característica de Moshe é que ele era gago. Né? Por mais que ele tivesse no topo de todas as qualidades físicas possíveis, ele era um cara alto, forte e tudo mais, ele não falava bem. E ele mesmo fala isso. Né? Ele mesmo diz isso. E a explicação que eu vou trazer aqui é do Rabbi Gladstein lá de Nova York, que ele puxa o Maharal de Praga e uma pergunta que ele faz no Gevurot Hashem, e ele faz ele explora essa ideia que a gente vai explorar hoje, tá? Para isso eu preciso ir lá na Gemara Nidá e a gente vai fazer uma descrição do bebê dentro do útero agora, tá? Vamos lá. Número 9, Gemara Nidá 30b. Rabi Samlai ensinou: ao que o feto no útero da mãe pode ser comparado. Ao que a gente compara os dois? É como um caderno dobrado, lefincas. E ele repousa suas mãos do lado da sua cabeça, com os dois braços atsilav, nos dois joelhos. Posição fetal, está descrevendo a posição fetal aqui. E os dois calcanhares nas duas nádegas, e a cabeça próxima aos joelhos, com a sua boca fechada e o umbigo aberto. Ele come daquilo que sua mãe come e bebe aquilo que sua mãe bebe. Não lança excrementos aleatoriamente, pois mataria sua mãe. Quando chega ao mundo externo, o membro fechado, a boca, se abre e o membro aberto, o umbigo, se fecha. Pois, caso contrário, não poderia viver nenhuma hora. Aí ele vai começar a descrever a parte espiritual da criança. Uma vela está acesa sobre sua cabeça e ele é capaz de ver de um lado ao outro do mundo, como está escrito. Quando sua vela resplandecia sobre mim e por sua luz eu podia caminhar pela escuridão. Isso é Iov, né? Jó. E não se admira como alguém pode ver de um lado ao outro, já que a pessoa pode dormir nesse local e ver um sonho, o que o leva a um outro lugar distante. E um feto é ensinado toda a Torá enquanto está no ventre. Há um feto, né? E há um feto é ensinado toda a Torá quando está no ventre. Como está escrito: e cuidou de me instruir e me disse: possam minhas palavras impregnar sabedoria e compreensão, guarda meus mandamentos e vive. Isso é Mishlei. E também está escrito como os dias da minha juventude, quando a presença divina habitava a minha tenda. Isso também é Iov. Tá? E a Gemara termina essa partezinha dizendo o seguinte: uma vez que o feto surge ao mundo externo, vem um anjo e dá um tapa em sua boca, fazendo com que esqueça toda a Torá, como está escrito: na porta jaz a transgressão. Ou seja,
quando uma pessoa entra no mundo, ela imediatamente está suscetível à transgressão devido à perda do conhecimento de Torá. Pô, complicado isso aqui, né? Hashem ensina a Torá inteira pra gente só pra chegar aqui e perder tudo, né? Então se eu passar anos estudando a Gemara, estudando Torá, vem aí um anjo, bate na minha boca e eu perco, e eu esqueço as coisas. Por que é que o Malach vem? Por que, que o anjo vem e bate na boca da criança? Qual é a lógica disso, né? Ele não fez nada de errado, ainda não fez, né? Então, é muito enigmática essa passagem aqui, né? Descreveu um monte de coisa, mas efetivamente fica difícil de entender. Né? Algumas semanas atrás, a gente viu a porção que inaugura o Mishkan. E se a gente pensar, desde o começo a ideia do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, era para ser a Haron. Só que não é a Haron que inaugura o Mishkan. Então, por 7 dias da inauguração, o único que entrou foi Moshe. E ele que inaugura o Mishkan. Mas ele não é o Kohen Gadol. Por que ele inaugura o Mishkan? Mas vamos ver o número 10. Urashi. O Passuque é a explicação que o Urashi dá. Que é muito, muito mais difícil de entender do que o que a gente acabou de ler. Moshe tomou-os de sobre as palmas de suas mãos e os fez queimar no altar. Isso é o sacrifício no caso. Após a oferta de elevação, eles são sacrifícios de consagração para serem aceitos com agrado. É uma oferta queimada a Hashem. Esse é o final. E ele diz que a porção do Moshe, mesmo não sendo sacerdote, oficiou durante 7 dias a inauguração em mantos totalmente brancos e sem a barra do manto. O manto não fez a barra, ficava arrastando. Está Gemara em Avodazará 34a. Tá. A Gemara tá dizendo, a Gemara e o Urashi estão dizendo pra gente o quê? Que Moshe, a roupa de Moshe não tinha barra. Por que não? Ela era toda branca, né? Sem barra. Isso é importante por quê, exatamente? E a Gemara chama essa barra de Imra, que se parece com uma outra palavra que, no caso, pode ser no hebraico comer, ou pode ser no aramaico amar, que é falar. Falou, né? Disse. Por que a gente chama essa roupa assim, então? Qual que é a lógica disso tudo, né? E é muito interessante, porque a gente tem uma brahá, a gente tem uma bênção muito específica para se fazer depois que você vai ao banheiro. Vocês todos sabem disso, né? Depois que você vai no banheiro lá e faz suas necessidades, tem uma bênção específica para isso, né? Sobre o que essa bênção fala? Vamos lá, Sheriatzá, no número 11. Bendito sejas tu, Deus, nosso rei do universo, que formaste o homem com sabedoria, criaste nele órgãos com orifícios, revelado e sabido revelado e sabido é perante o teu glorioso trono, que se um órgão aberto se fechar, um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem por uma hora. Parece um pouco aquela Guemará, inclusive, né? Bendito sejas tu, Deus, que saras toda a carne e fazes maravilhas. Eu sei que para algumas pessoas, me perdoem a piada, realmente uma maravilha a pessoa conseguir ir ao banheiro. Mas, não pode ir. Mas, o que tem a ver esse final aqui? Uma aflito lá solta, né? E faz maravilhas. Não só isso. A gente tem uma outra bênção próxima dessa, que é Elocar chamar, que fala sobre a alma. Por que elas são próximas, né? Aí, ó, número 12. Deus, a alma que me deste pura, tu a criaste, tu a formaste, tu a inflaste em mim. Tu a conservas em mim e um dia a tomarás e a restituir-me-ás na vida futura. Em todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus e Deus meus pais, que tu és soberano de todas as coisas. Senhor de todas as almas, bendito sejas tu, Hashem, que constituis as almas nos corpos mortos. Uai. E outra, tem uma coisa interessante. Se você pegar a Shetzar primeiro, ela começa com o Baruch Atah Hashem. A outra, não. O Shulchan Aruch basicamente vai dizer que nem toda Brahá precisa começar dessa forma. Enquanto a Mishnah Berurah usa um comentário do Gaon de Vilna para dizer que, na verdade, a bênção que começa seria a Shetzar e aí, em seguida a Elokai Neshama vem como se fosse uma parte dessa outra.
que ela está conectada diretamente a Sheatzar. Como? Se essas duas estão conectadas, por que a gente junta elas assim? Sendo que elas meio que falam sobre coisas que são opostas. A gente sempre fala, o corpo e a alma são coisas que estão sempre degladiando uma com a outra. Sendo que elas falam. A Sheriatza, a gente está falando da bexiga, a gente está falando do intestino, a gente está falando do sistema circulatório, do sistema hepático, a gente está falando de tudo isso. E na outra a gente está falando da anatomia da alma, entre aspas. Como é que a gente junta as duas coisas? O Maharal, lá no Givrot Hashem, no capítulo 29, ele fala que todo ser humano é composto por dois elementos. Isso todo mundo meio que sabe. Neshama e Guf. Alma e corpo. Mas aí ele faz a pergunta que a gente está fazendo agora. O que une alma e corpo? O que faz o homem ser diferente dos outros animais? Essa é a segunda pergunta que ele faz. Ele diz assim, está escrito, e soprou em suas narinas o sopro da vida, quando Hashem faz o homem. Aí ele diz, Hashem, bendito seja, coloca assim a alma no homem. E aí ele vem e fala, mas daí? Aí ele puxa o Targum Onkelos, que é uma tradução da Torá com inspiração divina segundo nossa tradição. E o Onkelos chama a alma, essa alma que foi soprada nas narinas, de Ruach Memalelo, que seria a alma falante, o espírito falante. Então Hashem pega o corpo e coloca uma alma lá. Para juntar A com B, ele cria o fenômeno da fala. Um corpo em si não é capaz de falar. A gente tem papagaio, quem tem papagaio em casa sabe que ele fala pra burro, mas ele não fala pensando no que ele tá falando. Ele repete. Tem até cachorro na internet que parece que tá falando coisa enquanto tá uivando, né? Husky. Eu tenho husky em casa e às vezes realmente que eles parecem que estão falando. Igual gente. Mas não estão tentando falar nada, eles estão fazendo um barulho. Né? Então o corpo em si não é capaz de falar. Assim como uma alma sozinha não é capaz de falar. A fala vem justamente dessa fusão dos dois. Tá? Então Hashem pega o corpo, coloca a alma lá e faz isso aí. Tá? Mas a gente tem dois opostos. O que mantém eles juntos? É cola, fita adesiva. De novo, o que conecta o corpo com a Neshama, com a alma? É essa expressão que passa pelas duas coisas. Para você falar, você tem que pensar primeiro. Eu sei que tem muita gente que tem a habilidade de falar sem pensar, mas inicialmente você tem que pensar. O que eu vou falar agora? Vou falar tal coisa. Tanto que a gente tem a capacidade de manter o silêncio e esperar para falar depois, e às vezes a gente muda o que a gente vai falar porque ou já foi dito ou não é mais relevante aquilo que a gente vai falar. A fala é uma expressão tanto do corpo quanto da alma. Essa é a ideia do Maharal de Praga. A habilidade de fala conecta corpo e alma. Por isso que no útero o bebê sabe a Torá inteira, porque a boca dele está fechada. A alma sabe a Torá inteira. Não é o corpo dele que sabe. A alma não está conectada com a fisicalidade e ela é como se fosse uma entidade completamente intelectual. Ela sabe toda a Torá. Mas o corpo tanto não funciona do jeito correto, tanto que precisa da mãe para suprir, né? E não tem conexão com essa alma. Tá lá meio que tá próximo, mas não tá ligado. Quando nasce, aí as duas coisas se conectam de forma definitiva. Definitiva não, porque a gente morre, mas de, de forma duradoura, vamos dizer assim. E se conectam a partir da fala. E agora o que acontece? O anjo bate junto os dois, como se o bater do anjo ali fosse essa cola, a fala. O poder da fala tá. Mas bebê não fala. Sim, mas vai aprender a falar. Né? E aí você esquece a Torá. Porque a alma agora está ligada com a fisicalidade e ela tem que lidar com essa ligação agora. Ela não é mais capaz de entender a Torá inteira naquele estágio. Então o toque final na criação do homem é essa habilidade de fala. O Malach vem, bate na boca e dá esse toque final. Pronto, agora você está pronto, você está criado. E essa associação corpo e alma é feita. Então a alma perde essa Torá intrauterina, vamos dizer assim. E a gente tem um ser humano na história que de alguma forma manteve essa distinção entre Neshama
e guf, entre alma e corpo, que é Moshe, nosso maior profeta, que é chamado de Ish Elohim, é o homem de Deus. O homem de Deus é um cara que não está completamente ligado à alma dele. E por que não está completamente ligado a ele? Ele não fala direito. Ele tem muita dificuldade para falar. Se essa ligação não for completa, ele não vai falar direito. Ele é como se fosse aquela criança que não foi necessariamente tocada pelo anjo no nascimento. Moshe foi lá inaugurar o mexicano, que a gente falou, né? Por que ele estava todo de branco? A Neshama é toda branca, vamos dizer assim. Ela é homogênea, ela é uma coisa só. Mas a roupa dele lá não tinha barra. E o que é o toque final da roupa? Quando você está fazendo a roupa, você comprou uma calça bonita lá, mas ela não está necessariamente pronta para você. Porque ela está sobrando na perna. Você tem que fazer a barra da perna para ela ficar pronta, perfeita para você. Então a roupa não está pronta. Não tem o toque final da roupa. Moshe entra mostrando o que ele era. Ou melhor, o que ele não tinha. Que era essa mistura completa alma e corpo. E essa era a grandeza de Moshe. De novo, o que completa, o que conecta corpo e alma? Korra Dibur, a fala. A força da fala. No final lá da Sheriatzar, a gente falou, né? O Maflit Lassot, que faz milagres, faz maravilhas. Que maravilhas são essas? O Ramá fala que a maior maravilha de todas não é o fato de que Hashem criou um corpo ou uma alma. Porque isso é normal para Deus, vamos dizer assim. A grande maravilha é conectar os opostos. Conectar a substância física à substância espiritual. Esse é o grande milagre da criação, programar. Fundir corpo e alma. Isso é uma aflito laçoto. E é essa frase que junta as duas bênçãos. Porque ela é a última frase da primeira e a gente começa a segunda sem começar com o barulho da Hashem. E desse jeito que Hashem funde corpo e alma, com a fala, no Romash a gente vê uma coisa muito interessante quanto aos Nedarim. O Neder é um juramento. Você faz um juramento. Aqui é o caso do Nazir, né? O voto de Nazireu. Tá? Número 13. E a última coisa aí. Falar aos filhos de Israel diz isso. Quando o homem ou a mulher tiver se isolado, Yafli, fazendo o voto de Nazireu para consagrar, para se consagrar a Hashem. Yafli vem de Maflit. Então ele se isola. Então ele não fala mais, ele está isolado. Ele vai falar sozinho só, né? Então a maravilha também é a fala. A maravilha é a fusão corpo e alma. A pessoa que se consagra a Deus, é uma pessoa que controla a fala. O Maimonides, o Rambam, tem um livro que discute todos os tipos de promessa que você pode fazer. Todos os juramentos, tudo aquilo. Hilhot Narim, Hilhot Harahamim. Esses livros falam disso. E aí, eles em conjunto são chamados de Sefer Haflah. Pele e Fele são trocáveis, né? Que Fe e P são a mesma letra, teoricamente. Pele é uma maravilha. E de onde que a gente está vendo maravilha? Uma aflito lá solto. A milagre do juntar corpo e alma. O Rav Hutner, lá no Pachad Yitzhak, no livro dele, ele escreve que Hashem criou o corpo do homem. Asher Yatzar. A benção aqui. A benção do 11. E criou uma alma. Elokai chamar. A benção do 12. O que essas bênçãos têm a ver uma com a outra? As duas últimas palavras da Asher Yatzar, uma aflito lá solto, Hashem faz maravilhas. Ele funde corpo e alma. E o Uremar fecha a nossa discussão dizendo que a maior maravilha de todos é essa fala que prova que existe fusão corpo e alma. Ah, mas os animais têm alma também? Tem, mas eles têm uma alma que é muito específica que a gente chama de instinto de sobrevivência. Não tem nada a ver com a Neshama que a gente está falando aqui agora. É uma coisa que está ligando todas as criaturas a Deus, mas que a gente inclusive tem esse sentido de se preservar, só que a gente é muito diferente porque a gente tem outros aspectos de alma que a gente chama de Neshama efetivamente. Né? Então, se a gente voltar em tudo que a gente falou, a gente tem que pensar. Lá no começo a gente falou, língua horizontal, ela tem que se manter no descanso. Qual que é o uso da língua? É não usar. Porque ela está fechada por dois muros. Osso
e carne, dente e lábio. E usar ela errado faz com que você se exile. Você saia das três Mahanotas. Você sai de perto de Deus, você sai de perto das pessoas que sabem quem é Deus, e você sai de perto das pessoas que estão próximas dessas outras pessoas. Ou seja, você se afasta de Deus. A gente viu lá na ideia do Sefer Tzirah, que tem 32 dentes. 16 de cima que estão a ver com a Torá. 16 de baixo a ver com a Tefilá. Qual que é a função da boca? Essas duas coisas. É rezar e estudar. E qual que é o toque final aqui? A fala, ela funde alma e corpo. Ela pode afetar teu corpo, com tsarat, e tua alma. Porque às vezes você vai fazer uma coisa que não era pra você ter feito. E você vai responder por isso, seja aqui ou seja depois. Qual que é a vantagem de falar Lashon Hara, de fazer fofoca? Nenhuma. Só tem desvantagem. Então, a ideia é a gente se atentar um pouco mais às palavras de Torá, às palavras da ciência, o que quer que você goste de estudar. Contanto que não seja estudar o BBB ou qualquer outra coisa de fofoca que tenha por aí. Porque a boca foi feita para transmitir conhecimento. A boca foi feita para ensinar e aprender. Não para você julgar alguém que você não tem capacidade nenhuma de julgar. Então, é muito importante que a gente lembre disso toda vez que a gente passar por essas parachutes. Que essas parachutes batem nessa tecla constantemente. Lashon Hara só serve para causar danos a três indivíduos. Lashon Hara mata três pessoas, segundo Hafetz Haim. Aquele que fala, aquele que escuta e o alvo. E o subject, é a pessoa de quem a gente está falando. E aí, para terminar, eu queria de novo contar essa história do Hafetz Haim, que é maravilhosa. Não sei se é verdade, mas pouco importa. A história é maravilhosa. Chegou um aluno dele falando assim: Rabino, eu fiz Lashon Hara de alguém. Como é que eu faço para me redimir? Ele falou: você tem pega seu travesseiro lá no quarto e vamos lá em cima do prédio. Pegou o travesseiro de pena, né? Grandão. Agora soca esse travesseiro até você cansar. E pá, soca o travesseiro, aí voa aquelas penas pra tudo quanto é lado. Bate um vento, as penas espalham a cidade inteira. E agora? Aí ele, cansado assim, pronto, e agora, Rabino? Já me redimi? Ele falou: não, agora pra se redimir você tem que pegar todas as penas que voaram. Não tem como. Tá. Então era isso que eu queria falar hoje. Baruch Hashem. A gente, se Deus quiser, a gente se vê na semana que vem. Obrigado, pessoal.